É assustador o que está acontecendo no nosso país. A gente, às vezes, tem que trazer algumas matérias aqui nos editoriais e, efetivamente, sabe, a gente fica perplexo, tentando entender como que a sociedade vem caminhando para esse rumo. Sabe, é uma conivência das instituições, é uma omissão de vários setores da sociedade e é um trabalho de militância que foi feito, principalmente pela grande mídia, um trabalho de militância que foi feito aí ao longo de vários anos para formar cidadãos que não têm uma noção moral e não têm uma possibilidade de pensar por si só. Isso é assustador. Você está acompanhando o que está acontecendo lá em Israel. E aí você pensa, isso é uma coisa que está para lá, não atinge o Brasil. Mas é assustador demais. Dá uma olhada nessa matéria da Revista Oeste que eu trago para vocês. E é referente ao Partido da Causa Operária, PCO, Partido Comunista, que opera no Brasil. Militantes da esquerda, aqui no Brasil, celebram o terrorismo na Avenida Paulista. Não, vai embrulhar seu estômago agora nesse editorial do meio-dia, mas olha só. Militantes da esquerda celebraram o terrorismo durante um protesto na Avenida Paulista neste sábado. Liderados pelo Partido da Causa Operária, manifestantes cantaram uma música para demonstrar apoio à ditadura teocrática do Irã e aos grupos terroristas Hezbollah do Líbano, Talibã do Afeganistão e Hamas da Palestina. O partido convocou seu grupo de bateria chamado Zumbi dos Palmares para entoar os gritos antissemitas. Imagens que circulam nas redes sociais do PCO mostram um punhado de cidadãos vestindo verde e vermelho, empunhando a bandeira palestina. Chama a atenção a letra da música, criada pelos militantes. Os versos enaltecem a Revolução Islâmica no Irã em 1979, a expulsão das tropas israelenses do Líbano em 2000, a tomada de poder do Afeganistão pelo Talibã em 2021 e os recentes ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro. É de se assustar, é de se pensar como o nível moral de certos indivíduos chega a um nível tão baixo. Essa é a verdade. Porque no Brasil, você fazer apologia ao nazismo é crime. Você ser antissemita é crime. Como é que você pode manifestar nesse sentido entoando cantos a favor desses grupos? É algo insano. E aí, até onde vai a liberdade de imprensa, a liberdade de efetivamente mostrar o que está de errado? Porque olha só, há uma cooptação tão gigante pelos meios de comunicação que os jornalistas sequer podem dar sua opinião. Olha essa matéria e eu tenho certeza que você vai se assustar comigo. Jornalista da Globo News pede desculpas a ministro de Lula por defender Israel. Não, é a esse nível moral mesmo que o nosso país está chegando. O jornalista Jorge Pontual, da Globo News, pediu desculpas ao ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, Paulo Pimenta, por defender o direito de Israel se defender do grupo terrorista Hamas. A emissora compartilhou a retratação no sábado. Abre aspas. Admito que não fui feliz, disse Pontual no Instagram, referindo-se ao comentário que fez na sexta-feira, durante o programa Em Pauta, sobre o episódio em que as forças de defesa de Israel alvejaram terroristas dentro de ambulâncias. A muitos pareceu endosso. Na mesma publicação, o jornalista diz que ninguém tem informações seguras sobre o que acontece no Oriente Médio, abre aspas, de certo, apenas um fato. Os palestinos de Gaza vivem uma tragédia com muitas perdas civis, que lamento profundamente, fecha aspas, observou. Abre aspas, peço desculpa por não ter deixado isso claro. Ao fim da nota, o jornalista marcou o perfil do Paulo Pimenta, ministro do Lula, ministro da SECOM. E aí a minha pergunta para vocês é,
Estamos em uma democracia ou a democracia é relativa? Será que a liberdade dos jornalistas, liberdade de expressão, hoje, ela tá garantida? Aí você pode até me questionar, não, mas espera aí, você está sendo incoerente. E é lógico, principalmente pessoas de esquerda vão questionar, você está sendo incoerente. Porque você está falando que o jornalista teve que se retratar na questão da guerra da Palestina, porque ele falou que o Israel tem direito de defesa. E aí você está falando que o PCO, o Partido da Causa Operária, não pode se manifestar pró-Hamas? Tá, em tese é isso sim. Por quê? Porque há mundos distintos aqui que a gente precisa entender. Primeira coisa, uma coisa é terrorismo. Terrorismo é aquilo que grupos armados fazem no intuito claro e nítido de causar o pânico, causar o terror. Você sabe como foi o ataque a Israel? Simples, eu te digo. Colocaram um bebê em forno de casa, vivo, e ligou o forno para a criança ser assada viva. Isso foi registrado. Abusaram de mulheres num festival. Mulheres grávidas foram abusadas. Mulheres grávidas tiveram a barriga cortada e o bebê retirado da barriga. Mulheres, crianças decapitadas. Isso é terrorismo. Isso é que o grupo do Hamas faz. Isso é o que o Hezbollah faz. Isso é o que o grupo terrorista faz. E aí nós temos isso, que em momento algum pode ser defendido. E isso, na minha visão jurídica de um jurista, é apologia ao crime. E como tal, a justiça deveria se manifestar, o Ministério Público deveria se manifestar, dando a devida atuação como apologia ao terrorismo, tá? Ou ao nazismo, que seja aqui no caso. Estão pregando palavras antissemitas. E aí, outra coisa é o que acontece num crime de guerra. Se ficar constatado que houve crime de guerra, ou seja, você está com uma guerra declarada. E nessa guerra declarada, você levou reféns que não poderia ter levado. Você fez um ataque do qual utilizou uma arma que é proibida pela norma internacional. Isso é crime de guerra. E se constatado for, esses grupos responderão nos tribunais internacionais. Esses crimes de guerra são deploráveis e, se existentes forem, precisam de uma avaliação, uma averiguação, para ver se esses crimes realmente cometeram. Mas até que se sabe, não tem nada provando que esses crimes foram cometidos por Israel. E tem os efeitos da guerra. Quais são os efeitos da guerra? Um contra-ataque. Civis, infelizmente, vão perecer por causa da guerra. Só que você tem que distinguir outra coisa. Sabe o grupo terrorista que fez tudo aquilo com as pessoas? É esse mesmo grupo terrorista que está prendendo os civis para servirem de escudo humano. E aí o jornalista falar que Israel tem direito de autodefesa é uma premissa básica da humanidade, o direito de defender-se. Está previsto, inclusive, na nossa própria Constituição, o direito de autodefesa, o direito de se defender, a legítima defesa. Pois é. Então, sim, eu acho absurdo o jornalista não poder defender o direito de autodefesa de Israel, e eu acho um absurdo um partido político que recebe dinheiro público defendendo grupos terroristas no Brasil. Essa é a minha visão. Vamos lá. Não quero estender muito o vídeo, mas vamos falar dessa matéria aqui do valor econômico. Às vésperas da eleição, o governo trata de entrada na OCDE, que será muito mais exigente. Isso aqui é uma matéria da época ainda do governo Bolsonaro, né? 29 de setembro de 2022, Bolsonaro tentando articular para entrar na OCDE. Tá? Começou em 2017, depois que Dilma saiu, um pedido do Temer, e o Bolsonaro deu andamento. O Brasil apresentou sua demanda para entrar na OCDE em maio de 2017. Esperou 5 anos até que recebeu em junho deste ano, ou seja, de 2022, a carta convite para começar as negociações sobre condição
para se tornar sócio da OCDE. Vamos explicar o que é a OCDE. A OCDE é a organização do Clube dos Países Ricos. Os países, as maiores potências mundiais, democracias sólidas, consolidadas, que têm uma economia pulsante, fazem parte da OCDE. E para entrar no OCDE, você tem uma série de requisitos, ou seja, uma cartilha que faz com que o seu país estabeleça metas que são boas para o país, como, por exemplo, o combate à corrupção, conter os gastos públicos, estabelecer medidas e mecanismos para segurança jurídica, e daí vai. Ou seja, é mais ou menos o seguinte: se você quiser entrar num grupo que é próspero, você vai ter que fazer aquelas medidas que aquele grupo próspero faz. Você vai ter que estudar mais, você vai ter que se qualificar, você vai ter que participar de reuniões, você vai ter que participar de eventos, você vai ter que trabalhar mais. É isso. Então, o Brasil estava na porta de entrar para a OCDE em 2022. Veio o convite, a carta convite, de que Bolsonaro entrou falando e no último ano da gestão Bolsonaro estava lá o convite. E aí, qual foi o resultado? Lula dá um calote e não paga a taxa para entrar na OCDE. O Brasil deixa de pagar 5 milhões para entrar na OCDE. O governo Lula adia a quitação de taxa, demonstrando esfriamento do processo para integrar a Organização de Países Desenvolvidos. Então, é um benefício que Bolsonaro e Guedes deixaria para o Brasil e que Lula simplesmente está fazendo um desmonte. O Brasil deixou de pagar faturas de 5,1 milhões de euros em 2023 para o processo de adesão ao OCDE. O processo de entrada começou em outubro de 2022 durante o governo de Jair Bolsonaro. Esfriou no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, para encerrar aqui, eu vou trazer aqui uma fala do Onyx Lorenzoni, manifestando aqui sobre isso. Ele escreve o seguinte: todos os dias as demonstrações deixam muito claro: nunca foi pela prosperidade do país dos brasileiros. É criminoso, só pensam neles, pensam em seu próprio projeto de poder. E aí, vale a pena a gente ouvir as palavras do Onyx Lorenzoni, citando essa matéria do Poder 360, que foi pouco repercutida na mídia. Infelizmente, esse é o Brasil. Essa é a mídia torpe que nós temos. Mas olha só o que o Onyx Lorenzoni respondeu aqui. Essa notícia aí, que o governo Lula vai dar o calote de 5 milhões de euros para a OCDE, isso é criminoso. Mas isso é canalice. Mas isso é uma pouca vergonha. Por quê? Porque quando teve que dar 18 bilhões para os países comunistas e socialistas do Foro de São Paulo, da América Latina e da África, eles não titubearam nem um minuto. Claro, por trás estava o esquema que a antiga Lava Jato revelou. E que hoje parece que não aconteceu, não. É uma vergonha. É uma vergonha. Por que era importante? Porque é importante, e vários governos lutaram para fazer com que o Brasil avançasse para ser membro da OCDE, e o governo Bolsonaro foi o governo que mais investiu para que o Brasil pudesse fazer as acreditações necessárias para estar na OCDE. Porque lá estão os 36 países mais ricos do mundo. Lá estão as democracias mais sólidas. Lá é onde o cidadão e a cidadã é respeitada. O Estado tem regras para cumprir. É por isso que eles não querem. Eles não querem ver o Brasil progredir. Eles se incomodaram, eles nos agrediram, por uma razão bem objetiva, eles e a sua mídia parceira, né? Porque nós servimos o Brasil. Mas o governo deles quer se servir do povo brasileiro. Essa é a grande diferença dessa pilantragem que hoje comanda o Brasil. Esse foi o recado do Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Casa Civil durante o governo Bolsonaro, e que, deixa a gente atônito assistindo aí ao Brasil rejeitar o pedido, o convite de entrada na OCDE. Pois é, eis o Brasil que temos hoje. Fazer o quê, né? Obrigado por me aceitar na sua casa, é sempre um prazer estar aqui com você. Eu espero que, do fundo do coração, e o conteúdo que eu esteja elaborando aqui
seja claro o suficiente para que você possa entender, sabe, o desmantelo que o sistema causa e sabe, o quanto o povo brasileiro é utilizado como, sabe, fonte de custeio desses sanguessugas. É isso. Será que estão pensando realmente na melhora do Brasil? Será que a gente não consegue? Será que a gente é tão incompetente que não consegue observar países que têm muito menos que a gente e deram certo? Será que a gente é tão incompetente que não consegue fazer uma estrutura sólida de combate à corrupção? Poxa, se tem uma coisa que eu sei que o brasileiro não é incompetente, por que a gente não chega lá? Talvez é pela falta de conhecimento. E aí, o meu papel eu estou fazendo, mostrando para vocês o que é a OCDE, o quanto ela é importante, qual é o posicionamento do governo ante a isso, e aí depois você toma suas decisões. Se você prefere um país longe da OCDE, ou se você quer um país a favor da OCDE. E aí, eu ainda lembro de algumas falas, por exemplo, tem uma fala do Paulo Guedes que é marcante, sobre ele falando sobre Cuba, né, os países socialistas, que aqui o Onyx Lorenzoni citou, os bilhões que o governo brasileiro, o governo Lula, manda para países socialistas, e aí a hipocrisia e a ingenuidade de quem acredita, né? Como, por exemplo, Cuba. E a relação de Cuba com os Estados Unidos. Estados Unidos, que é um dos grandes, uma das grandes lideranças da OCDE. E Cuba, um dos grandes exemplos do socialismo fracassado. Cuba e Estados Unidos. Se Cuba negocia com os Estados Unidos para ter prosperidade, Cuba está sendo, sabe, colonizada e está sendo cooptada pelo imperialismo norte-americano, está sendo explorada pelos americanos. Se os Estados Unidos não negocia e faz um embargo comercial a Cuba, a culpa do fracasso e do retrocesso de Cuba é dos Estados Unidos que não comercializa com Cuba. Então, vocês têm noção que eles sempre vão ter uma desculpa por fracasso deles? Se negocia, está sendo explorado. Se não negocia, é por causa do embargo que é miserável. Sempre vai ter uma desculpa. E é isso. Por que o Brasil não vai para frente? Sempre vai ter uma desculpa. Ah, porque nós não queremos entrar no meio desses imperialistas? Pois é. Este é o Brasil que eu quero que você entenda, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Até o próximo editorial. 4 horas eu estou aqui de volta com vocês.